Conosco, Diego Amorim. Alô, Diego. Bom dia, Heródoto. Bom dia aos ouvintes da Nova Brasil FM. Diego, acho que só você vai ser capaz de explicar para a gente se há ou não semelhança entre o Estado do Vaticano e Brasília. Vamos lá. Vamos lá, Heródoto. Nessa semana a gente está completando aí, está vendo se completar 10 anos do papado de Francisco, o argentino Bergoglio, que está há 10 anos à frente da Igreja Católica. Eu, como repórter, tive a oportunidade de cobrir o conclave em 2013, passei 40 dias lá em Roma, no Vaticano, me rendeu até um prêmio que eu tenho muito carinho, que é o prêmio de melhor cobertura internacional daquele ano de 2013, o prêmio Líbero Badaró. Depois eu voltei nas minhas férias do ano seguinte, em 2014, para passar uma temporada como voluntário do programa brasileiro da Rádio Vaticano. E então eu consegui olhar ali de dentro um pouquinho. Tá certo que não é um grande período, mas em pouco tempo a gente consegue perceber algumas coisas. Eu não acredito que cobrir o conclave, que cobrir a Igreja Católica, e antigamente tinham setoristas de igreja, né, junto com o Pastoral da Terra, com o Índio, com o CNBB. Hoje em dia isso foi se diluindo no noticiário jornalístico aí. Mas antes tinha um setorista, aquela pessoa que cobria a igreja, que tinha um peso muito grande, muito maior do que hoje. Eu não sou daqueles que acham que é a mesma coisa, sabe, Heródoto? Você tem que olhar o conclave ali, uma eleição interna para a escolha de um novo Papa, com um olhar um pouco diferente. Não é a mesma coisa de você cobrir um Congresso Nacional, um parlamento de qualquer país. Eu acho que tem sim um quê de sobrenatural, mas há relações, obviamente, entre o Vaticano e a política como ela é, e eu trouxe aqui 5 pontos dessas semelhanças que eu queria trazer para o nosso ouvinte. Estou falando do Vaticano para pegar como gancho esses 10 anos do papado de Francisco, mas por óbvio, qualquer religião, qualquer grupo de pessoas que se juntem vão ter algumas dessas características. A primeira delas é a divisão em grupos. Existem grupos que se organizam, existe a ala mais conservadora da igreja, a ala menos conservadora, a ala mais progressista, a ala menos progressista. Existem os grandes grupos, para não dizer o centrão dentro da igreja, e os partidos nanicos, aqueles que têm apenas 2, 3, 4 representantes, que são ali de uma congregação um pouco menos conhecida. Se você tem um pouco mais de relevância, um pouco mais de credibilidade, como uma Opus Dei da vida, você vai ter mais acesso, né? Você vai ter mais espaço de poder também dentro da estrutura da igreja. E quando se chega ao poder, mesmo com a melhor das intenções, quero chegar ao poder para transformar isso aqui, muitas vezes as pessoas também se elegem no Congresso com essas melhores intenções, né? Quero ser deputado federal, quero ser senador para transformar o Congresso. Mas lá chegando a situação é um pouco diferente. Existe campanha também, que é feita dentro da Igreja Católica. É uma campanha mais silenciosa, você não vê o cardeal distribuindo santinho na Praça de São Pedro para pedir voto para o conclave. Mas existem as chamadas congregações gerais, que são reuniões que antecedem aos dias de votação do conclave, que acontece dentro da Capela Sistina, lá na Basílica de São Pedro. Antes disso, nos anos antecedentes, os cardeais, que são aqueles que chegam ali ao topo da hierarquia católica e que podem votar e serem votados para o cargo de Papa, quando isso acontece, eles começam já a fazer uma campanha. Existem cardeais que têm o desejo de um dia se tornarem Papa, e por isso eles fazem ali algumas viagens, eles vão ganhando influência em determinados países, onde tem mais cardeal, onde tem cardeais que ele acredita que é o público eleitor dele dentro do conclave. Isso acontece, às vezes de uma forma mais velada, de uma forma mais contida, é verdade, mas também acontece. Então a primeira característica é essa divisão em grupos. A segunda, campanha. Sim, são realizadas campanhas entre eles. Os católicos acreditam que é o Espírito Santo que define, que escolhe quem é o sucessor de Pedro, né, nessa linha, Heródoto, que é o Papa, né, que vai sentar na cadeira de São Pedro. Mas o Espírito Santo, ele precisa de uma ajudinha. Ele age com as formas humanas de ser, né? Então, existe sim uma campanha, existe
Dizem que cardeal sabe guardar segredo muito bem, e isso é verdade. A gente, com muita raridade na história, conseguiu ver alguém antecipar um nome de um papa. Por quê? Porque também existem as chamadas cortinas de fumaça, que a gente fala muito na política e dentro da Igreja Católica também tem. E não estou falando da fumaça que sai lá da Capela Sistina Branca para anunciar que tem um novo papa, não. É quando você lança 2 ou 3 ou 4 nomes no noticiário, esses nomes vão ganhando força, você vai achando que aquela pessoa vai ser papa, né? No último conclave, 10 anos atrás, foi até o nome do Dom Odilo Scherer, cardeal, arcebispo de São Paulo, que foi colocado como papável, como um possível nome forte, mas que não se concretizou porque por fora, caladinho, estava correndo o argentino Bergoglio. Mas ninguém se engane que isso foi do nada e uma luz preta e branca saiu e desceu uma bomba. Não, isso é política, isso também é feito ali no dia a dia entre eles. O terceiro de 5 pontos, Heródoto e ouvinte, a dinâmica de cargos. Quando alguém chega ao poder dentro da hierarquia da Igreja Católica, seja como Papa, seja com um cargo lá que é muito semelhante ao que se chama de ministro hoje nesses regimes como o do Brasil, existe o favorecimento de grupos. Se um Papa progressista chegou ao poder, ele vai privilegiar os grupos progressistas, assim como funciona na política como ela é. Então ele vai colocar em cargos estratégicos pessoas que são do grupo dele, pessoas que são da patota dele, e vai isolar aqueles cardeais que não concordam com a linha de pensamento dele, de maneira muito semelhante como ocorre na política real. Existe também, Heródoto, o problema do acúmulo de cargos e salários. Existem cardeais, existem bispos que acumulam no Vaticano, às vezes 2 funções, e que ganham 2 salários, e que isso gera uma grande polêmica, pelo menos interna ali, da mesma forma que acontece também em Brasília. Outra característica muito interessante de se perceber, existe o cargo do secretário de Estado do Vaticano. É como se ele fosse o ministro da Casa Civil, digamos assim, para fazer uma comparação bem simplória para o nosso ouvinte da Nova Brasil entender. E muitas vezes esse secretário ou os seus assessores, eles blindam o Papa, que é uma queixa que eu escuto muito em Brasília. Olha, os assessores, o ministro está blindando o Lula, ninguém consegue chegar perto do Lula, a Janja não deixa ninguém falar com ele, ninguém igreja consegue falar, acessar. Isso também acontece no Vaticano, e no caso do Bento XVI, o Papa Emérito falecido recentemente, que renunciou ao cargo e que abriu espaço para o conclave que elegeu Francisco, ele tinha muito essa crítica, que diziam que ninguém conseguia chegar a ele, que ele não era tão acessível, e muitas vezes não era nem por ele, era pelos assessores, pelo secretário de Estado. Quarto de 5 pontos, ouvintes e Heródoto, existem privilégios, em todo lugar de reunião de pessoas existem privilégios. E aqui eu não estou falando somente da pompa que traz, às vezes, a liturgia da igreja, com os palácios, com as vestimentas, mas eu estou dizendo de quando você chega a um cargo de poder na cidade do Vaticano, você tem acesso a apartamentos funcionais, da mesma forma como em Brasília, existem cardeais que moram em apartamentos funcionais. Tem um cardeal, que inclusive foi arcebispo aqui em Brasília, que mora num apartamento privilegiadíssimo, no 4º andar de um prédiozinho virado para a Basílica de São Pedro e para a Praça de São Pedro. É o Dom João Braz de Avis, que até hoje está lá, subiu ao cargo, né, foi promovido para morar em Roma e está lá até então. Então existem apartamentos funcionais. Outra coisa muito interessante, uma curiosidade, eu estava caminhando por dentro do Vaticano, nessas experiências que eu tive por lá, conheci ali inclusive o jardim onde vivia o Bento XVI, e aí caminhando por ali, por trás da Casa Santa Marta, onde ficam os cardeais, quando eles vão participar do conclave, eu vi um free shop. Eu vi um free shop, Heródoto, e aquilo me chamou a atenção e eu perguntei, mas para que é esse free shop aqui dentro do Vaticano? E a pessoa que estava comigo me explicou, Diego, é um outro país, nós estamos no Vaticano, nós não estamos na Itália, tem um free shop. Falei, mas quem usa esse free shop, pelo amor de Deus, para comprar esses produtos livre de impostos? Os cardeais e os seus familiares e funcionários do Vaticano. De fato, é um outro país, é um pedacinho de país dentro de Roma, e ali também tem um free shop. Por fim, escândalos encobertos. E aqui eu não estou falando somente de pedofilia, que é o escândalo mais repugnante, mais
grotesco que a gente vê ao longo da história na igreja, Heródoto. Mas eu estou falando de outros pecados, como pequenos escândalos financeiros, pequenas quebras de regras ou grandes quebras de regras católicas, mas que quando aquele cidadão é amigo do Papa ou é amigo do grupo que está no poder naquele instante no Vaticano, ele tem, digamos, uma forma um pouco mais suave de sair desse escândalo que muitas vezes é acobertado, que muitas vezes tem a chamada passação de pano, para usar uma expressão mais moderna. Então, grupos, campanhas, a dinâmica de cargos, os privilégios, os escândalos encobertos, tudo isso, felizmente ou infelizmente, também fazem parte da realidade da Igreja Católica e, insisto, de todos os grupos de pessoas que se reúnem de alguma forma e que nessa reunião, nessa dinâmica de reunião, traz algum tipo de poder, Heródoto. Essa é a minha participação hoje com o nosso ouvinte e com você. Muito grato, um abração.